Um remédio para o coração que vira um blockbuster sexual. Uma cola fracassada que vira um ícone de inovação. E um lubrificante para foguetes que acaba sendo roubado pelos próprios funcionários. Tudo isso parece obra do acaso, um acidente, mas se transformaram em produtos de muito sucesso e seguiram, sem saber, um método. Depois de analisar mais de 20 produtos que tiveram sucesso de diferentes áreas e ao longo do tempo, descobrimos que todos eles, sem querer querendo, seguiram um método. E hoje vamos passar esse método aqui para vocês, para poderem aplicar nas suas pesquisas, nos seus produtos, ou então para resolver um problema sério. E de quebra, vamos mostrar como você vai botar isso em prática usando inteligência artificial. Então fica aqui e vamos lá. Sem muita enrolação, o nome desse método chama-se POTE. P-O-T-E. E a primeira letra, P, significa a sua pesquisa ou o seu produto. E aqui a gente vai usar o que de fato você tem na mão, se é uma tecnologia, se é uma pesquisa, se é um paper, se é um artigo, se é uma experiência em que você já está desenvolvendo e está aí na sua bancada. E também pode ser um problema que você está tentando resolver, algo ou um problema com algum produto ou com algo existente que você quer resolver. E aí vamos para a segunda etapa, que é o O, que é a origem do funcionamento ou a origem desse problema. Então a gente vai descer um nível nesse produto, nesse problema ou nessa pesquisa para entender o que de fato está acontecendo ali. Então, na sua pesquisa, ou vamos pegar aqui o exemplo do Viagra que eu falei no início. Esse produto era um produto do vasodilatador para tratar a angina, que é uma pressão no peito. Então, como que isso funciona? Isso é um vasodilatador, abre os vasos, o que proporciona um maior fluxo sanguíneo nas artérias. E isso é a propriedade, a origem, é o fundamento do porquê aquilo funciona. Mesmo o post-it com a cola que fracassou, o que aconteceu? É uma cola que não tinha muita aderência, colava e descolava e permitia colar várias vezes. E aqui a gente não tem juízo de valor, é simplesmente o que está acontecendo. A terceira letra, que é o T, e aqui que é o grande pulo do gato, é como um fundamento, um funcionamento, uma origem, ela é compartilhada por diferentes áreas. Então, se a gente vai no Viagra, o que é um vasodilatador, que é a origem do funcionamento daquele produto, daquele remédio que estava sendo testado, ele também é utilizado, na hora que a gente for parar para pensar, e isso foi um efeito colateral observado, que ele dilata outros vasos, inclusive do órgão sexual masculino. E na hora que a gente entende isso, como o próprio post-it, ou então o lubrificante que eu comentei, que é o WD-40, então alguns de vocês já devem ter usado, ele era tão bom para usos pessoais que os funcionários de fato roubavam e levavam para casa para utilizar nas suas portas, nas suas fechaduras e nas suas dobradiças. E é nessa etapa que a gente consegue olhar a nossa pesquisa, o nosso produto sob o olhar de funcionamento e como esse funcionamento é aplicado a inúmeros outros casos. Depois que a gente vai para o T de transferência, em que a gente olha todo esse universo de possibilidades em outras áreas, a gente vai para a quarta etapa, que é o E de expansão, de exploração. Então, o que a gente consegue fazer com esse produto, com essa pesquisa, que tem aquela forma de funcionamento, numa nova área que vai dar vida a novos produtos. E como é que a gente pode aplicar esse framework POTE nos três exemplos que a gente está falando aqui desde o início? Então, o Viagra, que é um remédio para angina, que é a pressão no peito. Qual que é o funcionamento? Ele é um vasodilatador para deixar passar mais sangue. Em que outras áreas, aqui a gente está falando de corpo humano, que outras áreas mais sangue ajuda? Opa, ereção. Eu preciso de mais sangue para poder ter ereção. E, então, se eu posso localizar aonde eu tenho mais sangue, posso fazer isso através de um produto, e aí é o famoso Viagra. Olhando agora para o post-it, que na verdade foi um produto fracassado, era para ter sido uma super cola, e aí deu errado e virou uma cola fraca que ela não gruda e você pode usar várias vezes. Aliás, eu tenho aqui na mão. Então, qual que é a origem, o fundamento dessa cola? Ela não deixa cola, não deixa resíduos, você pode colar e descolar várias vezes. E aonde mais você pode fazer isso? Em projetos criativos, onde você não quer nada perene, nada permanente, onde você possa tirar e colocar várias vezes. Onde você pode fazer isso? Em escolas, em creches e também, por que não, nos brainstorms, nos nossos famosos post-its na tela. E daí veio um post-it.
O WD-40, que é um lubrificante. É um lubrificante. Qual que é a origem, o fundamento? Ele repele a água enquanto lubrifica, algo que não existia, e o 40, aliás, é porque foi a 40ª fórmula a ser testada. Em que outros ambientes isso funciona? Isso funciona para lubrificar qualquer coisa dentro de casa, em qualquer lugar. E os funcionários perceberam isso. Opa, então vamos usar isso como um produto para o consumidor final. E daí você consegue comprar em praticamente qualquer loja, qualquer supermercado. E legal, Danilo, você está falando aqui de casos emblemáticos e que aconteceram, mas a gente está aqui falando de tecnologia de ponta, de deep techs. E como é que a gente pode então aplicar esse framework de maneira intencional? Então, vou dar mais alguns exemplos aqui no nosso mundo para que a gente se inspire, para que a gente busque algo assim na nossa pesquisa, no nosso produto. O primeiro deles é a Azul Energy, que é uma startup japonesa que desenvolveu, que está trabalhando na parte de energia, uma bateria, e especificamente nas baterias de metal-ar, em que você tem uma das etapas o transporte de oxigênio através de um eletrólito líquido. Então tem um problema ali de eficiência dessa transferência do oxigênio, mas também de obtenção desses metais, que são metais raros. Então, aqui a bateria metal-ar é o produto. Qual que é a origem do funcionamento? É o eletrólito, que é onde eles estão trabalhando, que é essa transferência de oxigênio no eletrólito líquido. E aonde mais? Quando a gente for transferir isso em outras áreas, aonde também eu tenho oxigênio sendo transportado em um meio líquido? No nosso corpo. O nosso sangue é um meio líquido no qual as hemoglobinas transportam oxigênio. Então, olha só, você tem um mesmo problema, uma mesma origem, um mesmo funcionamento numa área totalmente não correlata. E o que a Azul fez? A Azul foi lá, pegou esse mesmo princípio de funcionamento da hemoglobina e sintetizou, indo para o E de expansão, de exploração, como é que a gente pega esse mesmo princípio e transforma num produto. E eles transformaram, de fato, eu vou precisar até dar ajuda aqui para o nome. Inclusive, o nome Azul vem do catalisador, que eu vou botar aqui na tela. É até um nome um pouco difícil de ler, que é a azaftalocianina. E da onde veio o azul, que é a azaftalocianina de camada unimolecular. E aí daí você pega as letrinhas e faz o azul. E isso é uma forma da gente enxergar esse framework pode sendo aplicado na transferência de um domínio para o outro para a resolução de um problema. E aqui a gente tinha um problema, na verdade. O P é como é que eu melhoro, crio um eletrólito melhor. Mas a gente também tem outros exemplos muito interessantes e que não são nem novos, são antigos. Se a gente parar para pensar, o Kevlar, que hoje é muito conhecido como aquele material dos coletes à prova de bala. Mas eu falo para vocês que ele, na verdade, começou como um material para reforçar pneus de carro. Interessante, né? E isso foi lá na década de 60. A DuPont, que foi a empresa que gerou esse material, estavam querendo fazer pneus mais leves, inclusive por conta já tinha década de 60, já tinha ali um pouco, né, vocês vão lembrar que teve a crise do petróleo na década de 70, então já estava algumas pessoas pensando nisso. Eles queriam economizar combustível também e desenvolver um pneu mais leve. Então, tá aqui, desenvolveram de fato um pneu mais leve. E quais eram os princípios de funcionamento, a origem daquele produto? Que são fibras que absorvem energia de impacto com resistência 5 vezes maior que o aço por peso, ou seja, um tecido ultra resistente, aliás, fibras que são ultra resistentes, que aguentam o impacto e distribuem uniformemente e dissipam essa energia, que funcionou muito bem para os carros, como foi pensado. Só que aí, um tempo depois, praticamente 10 anos depois, na hora da transferência, em que outras áreas essas fibras que são resistentes e absorvem impacto 5 vezes maior que o aço por peso e distribuem uniformemente essa energia, poxa, proteção, balística. E aí, depois dessa transferência, criou-se produto. Então, vocês estão vendo que eu estou fazendo esse movimento e não é à toa que esse framework se chama POT, porque a gente vai, afunda, vai para o lado e sobe de novo. Mais um exemplo interessante, os drones, que hoje está tão disseminado, a gente usa muito drone, principalmente para a parte de imagens, mas
os drones eles nasceram, de fato, na área militar. E especificamente uma utilização do drone com sensores para identificação de imagens multiespectrais, ou seja, além do espectro visível da luz do vermelho ao azul, né, esse espectro visível, o exército americano desenvolveu drones com sensores multissensoriais para olhar o infravermelho, principalmente o Near Infrared, que é o próximo ao infravermelho, para conseguir detectar camuflagens olhando de cima. E isso, de fato, foi utilizado muito em guerras, enfim, ali no campo. Então você tem um drone com sensor para identificar coisas camufladas. Qual que é a origem de funcionamento? A gente detecta com sensores multiespectrais, ali a diferença do espectro de luz visível e não visível, e a gente consegue identificar objetos. Aonde mais essa avaliação sensorial multiespectral funciona? Poxa, eu posso ver tudo que emite luz e tudo que reflete luz de maneira diferente, ou radiação, pode ser detectada. Poxa, nas plantas, então a planta quando começa a ficar doente por algum motivo, eu tenho diferenças ali na superfície que vão me refletir de maneira diferente. De fato, hoje essa mesma tecnologia de sensores multiespectrais é utilizada na agricultura para identificar plantas que estão ficando doentes, ou seja, ainda não estão, mas estão começando a dar os primeiros sinais de ficar doente. E estresse, de praga, de falta de água e de sede e tudo mais. Então, a gente consegue utilizar uma tecnologia militar no agro por conta dessa transferência da origem de funcionamento de uma área para outra. E aí eu vou dar 2 exemplos muito interessantes. O primeiro é um exemplo que é muito emblemático da ciência, que é uma ciência básica, que é a descoberta do grafeno, que aliás começou com um projeto de final de semana. Eles estavam lá testando o grafite, realmente pegavam um lápis, faziam um risco no papel, pegavam um durex, colava em cima e tirava, e aquela camada de grafite ficava em cima, era o que eles estavam analisando. Isso é o grafeno, que é uma camada desse grafite, né, desse carbono, com um átomo de espessura, que eles estavam conseguindo fazer isso meio que manualmente, e começaram a estudar as propriedades disso. E começaram a ver que conduzia muito bem em eletricidade, que era muito resistente, e aí começaram a entender que tinham propriedades contraditórias, que era, por exemplo, conduz eletricidade muito bem, é 100 vezes mais forte que o aço proporcionalmente, é muito fino, né, um átomo de espessura, e é transparente e flexível. Gente, que coisa louca, é mais forte que o aço, mas é transparente e flexível. E aí, com essas características, na hora que a gente vai aqui, né, o grafeno, que é esse grafite, propriedades, origem, são essas propriedades aparentemente contraditórias. Na hora que você vai transferir para outras áreas, hoje o grafeno é um dos grandes materiais, inclusive usado em displays, em telas, em sensores, em tanto de coisa, por conta dessas propriedades que foram pensadas em outras áreas. E por fim, um exemplo que eu conheci também né, no final de semana, super interessante, que é um colírio para presbiopia. Presbiopia, para quem não conhece, é a famosa vista cansada. Inclusive, eu sou um dos que sofre da vista cansada. Agora preciso usar óculos para ler de perto. E a gente precisa resolver. E o que causa isso? Então, a gente usa o nosso próprio framework como um P de problema. Então, o problema é vista cansada, preciso de óculos para ler. E aqui que está interessante, o que causa essa presbiopia, essa vista cansada? É a diminuição da profundidade de foco. E o que causa isso? E vindo aqui para a origem, do que é a parte de funcionamento. O que diminui essa profundidade de foco? É a dificuldade da contração dessa pupila. Então, aonde mais a gente encontra a necessidade de expandir essa pupila, fazendo essa transferência? Isto, avaliando tudo e descobrindo, olha, remédios para glaucoma também fazem essa expansão da pupila para o aumento da profundidade de campo do olho. Caramba, então se para glaucoma já faz isso, será que essa mesma forma de funcionamento pode ser aplicada para presbiopia? E de fato foi. Foi o produto que foi lançado, foi aprovado pelo FDA esse ano e vai começar a ser comercializado agora
nesse trimestre, no último trimestre de 25, que é um colírio que você pinga no olho uma vez por dia e que você não precisa mais usar óculos para vista cansada. Você pinga esse colírio uma vez por dia. E que foi feito e que seguiu inadvertidamente essa forma, esse framework POT de entender qual que é o meu problema, eu nomeio o meu problema, qual que é a origem daquele problema em termos de propriedade, de funcionamento, aonde eu vou transferir em qual outra área aquela mesma propriedade, origem, também está atuando, e daí eu vou criar um produto novo. Então, vejam que esse framework ele pode ser utilizado para a sua pesquisa, para o seu produto, de maneira a entender o que eu tenho na mão, como que ele funciona. E aí depois a gente vai ver que outras áreas têm aquela demanda, e aí a gente consegue construir um produto. Mas está tudo muito meio teórico demais, Danilo. Como é que a gente vai? Vamos então para onde a gente consegue o nosso grande auxiliar atualmente, que é o ChatGPT. Ou qualquer outro IA. Eu vou abrir o ChatGPT aqui porque é um dos que eu mais uso. Na verdade, eu tenho usado bastante outros agora, mas uso com bastante frequência, que é para utilizar a gente nessa empreitada aqui de como a gente pode utilizar o framework POT para encontrar novos usos para nossa pesquisa. Então, para aplicar esse framework POT, eu vou utilizar aqui um produto. A gente precisa de um produto, de uma pesquisa para aplicar o framework. E de uns vídeos atrás, eu falei desse pessoal da WeTreat, que foi o ganhador da Febrace desse ano, a Febrace é a Feira de Ciências, em que eles desenvolveram uma membrana polimérica para tratamento de água. E aqui no site da Febrace, como vocês estão vendo, tem aqui o vídeo de apresentação, quando eles submeteram, tem um resumo, tem inclusive um pôster resumindo toda a parte científica da coisa. E o que eu vou fazer é, vamos abrir o ChatGPT e vamos utilizá-lo. E vamos falar o que é o meu P, porque minha pesquisa, meu produto está aqui. A gente vai utilizar, eu aqui vou utilizá-lo para poder identificar esse O, que é a origem do funcionamento, mas se você é o dono da sua pesquisa, você pode também, você já sabe o que é isso, você pode utilizar o GPT para ajudar a consolidar um pouco melhor, e a gente vai fazer o próprio T e o E juntos aqui agora, ao vivo, para a gente entender como é que funciona. Você será o meu auxiliar para que eu possa explorar alguns usos alternativos da minha pesquisa, para que eu possa planejar e explorar alguns produtos diferentes. Eu vou seguir o framework POTE, P-O-T-E, em que cada letra significa uma etapa desse framework. A letra P significa pesquisa, produto ou problema, em que eu nomeio o que eu tenho nas mãos e da onde eu estou partindo de mais concreto. A letra O é a origem do funcionamento ou a origem daquele problema, que é a camada essencial, a propriedade, o conceito que está por trás daquele produto ou daquela pesquisa ou mesmo daquele problema. E aqui estamos falando em conceitos teóricos, sem juízo de valor se é positivo ou negativo. Apenas o princípio de funcionamento daquela pesquisa-produto ou o funcionamento daquele problema. E aí a letra T é a parte de transferência, em que a gente vai explorar em que outras áreas aquelas propriedades, aquela essência e aquele conceito também são aplicados, ou então em que outras áreas aquele funcionamento ou aquela essência também tem aquele problema. E por fim, a gente vai fazer a letra E, que é explorar e expandir, em que vamos pensar em produtos que podem ser aplicados novos produtos que podem ser utilizados com o nosso produto inicial para adaptar para novas áreas. Vou aqui te enviar também o objeto que vamos trabalhar, que é uma membrana biopolimérica, com base na imagem anexa, que é da ganhador da Febrace de 2025, e quero que exploremos o T de transferência para outras áreas, ou seja, aonde essa membrana biopolimérica também pode ser utilizada, e por fim, a letra E de exploração e expansão, que produtos podemos criar para aproveitar essa membrana biopolimérica em outras áreas. Por enquanto, quero que você apenas identifique o P e o O. Depois de você identificá-los corretamente, vamos passar para o T e o E. E aqui vocês podem ver que ele está começando a identificar e decodificar com base no nosso framework POT o que a gente tem na mão. Então a gente está vendo qual é a função principal, o que a gente tem na mão, que é a membrana biopolimérica, de substratos naturais, da acácia branca, como eu já falei num outro vídeo aqui. A origem, essência, o funcionamento, propriedades físico-químicas de adsorção e filtração seletiva. Olha, então aqui ele está começando a isolar o princípio de funcionamento, a origem
do porquê aquele produto funciona. A essência conceitual, ele me dá uma essência conceitual resumida. E aí ele me perguntou, porque eu pedi para ele, não vamos fazer o T e o E, vamos esperar, e agora a gente vai avançar. Entendi e concordo com a forma como você resumiu a nossa pesquisa e a origem, e, para tanto, nessa etapa de transferência, quero que você busque em pelo menos 10 outras áreas do conhecimento aonde essa essência conceitual da membrana biopolimérica também é necessária ou pode ser aproveitada. A saber, essa estrutura biopolimérica que adsorve e filtra seletivamente substâncias em solução aquosa. E olha que é aqui que eu acho sensacional, e por isso que eu gosto muito de usar a IA, seja GPT, o Claude, Gemini, Perplexity, todas essas, como parceiros de pensamento. Porque olha só, algo que foi concebido para ser utilizado apenas no tratamento de águas residuais, que essa foi a proposta do pessoal, dos meninos lá para a Febrace, a gente começa a ver que ele pode ser usado em infinitos outros setores e outras áreas. E a gente vai aqui explorando, e a gente aqui é onde a gente vai fazendo, de fato, o chat, a gente vai conversando com ele, né? Então ele fala que pode ser usado na engenharia de tecidos, a gente pode usar na indústria farmacêutica e cosmética para purificação de compostos, podemos usar na agroindústria, né, para liberar compostos gradualmente, porque pensem que é um filtro que faz uma filtragem seletiva dependendo do tamanho, então a gente pode filtrar o tamanho que a gente quiser. Microbiologia, biosensores, medicina de dispositivos médicos, e uma infinidade de outras ideias aqui. Vamos pensar, então, no número 11, têxteis funcionais e sustentáveis. Materiais filtrantes e adsorventes podem ser integrados a tecidos para purificação de ar ou controle de odores. Interessante. Vamos lá, vamos pegar essa linha aqui, que a gente está fazendo um composto orgânico biodegradável para fazer essa filtração. E aqui a gente pode, aplicação, ele até dá uma ideia de aplicação, roupas com capacidade antibacteriana e purificadora. Então imagina, eu vou pegar o exemplo deles, que são lá do Ceará, e a gente pode fazer um tecido local com base nessa tecnologia que eles desenvolveram, que faz o tecido transpirar e tem essa capacidade antibacteriana. Vamos ver o que ele sugere aqui. Vamos pegar a sua proposta número 11, de têxtil funcional e sustentável, e quero que você, aplicando a letra E do nosso framework POT, me sugira pelo menos 5 produtos ou formas de aplicação diferentes para uma roupa com melhor capacidade de respiração, para que a pessoa possa transpirar sem o odor, e como podemos pensar em 5 formas de aplicações diferentes e também 5 tipos de uso diferentes. E aqui eu vou pular direto para a parte que é mais interessante. Ele vai explicando um pouco qual que é a parte técnica. De novo, essa não é minha pesquisa, esse não é meu produto, então eu vou ter um pouco de dificuldade de julgar se é ou não factível, quão factível é, mas eu quero pegar aqui a ideia da coisa, porque você vai estar usando para você, você entende um pouco melhor os limites. Mas olha que interessante, a gente partiu de um produto que é uma membrana biopolimérica, pensada originalmente para o tratamento de águas residuais, e a gente está começando a pensar agora que ela pode ser usada para uma camisa esportiva anti-odor natural, que é um material orgânico biodegradável. A gente pode pensar em palmilhas e forros para tênis. Super legal. A gente pode pensar em roupas íntimas e pijamas terapêuticos com efeito calmante. Máscaras biodegradáveis, roupas técnicas de montanhismo ou corrida. Olha só, então, isso mostra, gente, como esse framework POT, ele é poderosíssimo, principalmente se você tem desenvolvido pesquisa há muitos anos, mestrado, doutorado, eu já estou desenvolvendo um conceito, uma teoria há muitos anos, e você acaba perdendo um pouco a realidade da aplicação dessa sua teoria. E a gente consegue, utilizando tanto o Framework POT, como eu comentei com vocês, analisamos mais de 20 produtos nos últimos tempos e também em diferentes áreas, e todas elas param de pé. E usando a IA como nossa fiel escudeira, a gente consegue aumentar e muito a nossa capacidade de vislumbrar novos produtos, novos negócios e também novas, por que não, se você quiser continuar pesquisando, novas aplicações para a nossa pesquisa. Então a gente vai
podendo se associar com novos grupos, com novos pesquisadores e pensar em novas aplicações para nossa pesquisa, nosso produto, ou então para resolver problemas complexos, técnicos que a gente não estava conseguindo resolver. A história está cheia dessas anedotas, como a maçã caindo na cabeça de Newton, e daí ele entendendo as leis da gravidade. O mundo é cheio desses acontecimentos e dos processos que estão acontecendo, e cabe a nós entender, enxergar e tentar, de alguma maneira, decodificar para que a gente possa replicar e repetir. E o Framework POT é isso, uma forma da gente replicar o que a história já mostrou que acontece e como a gente pode tentar organizar para construir novos produtos e novos negócios e também novos usos para a nossa pesquisa. Pesquisa ou problema? A origem do funcionamento dessa pesquisa, desse problema. Transferência e depois a expansão e a exploração é a forma como a gente consegue dar um pouco de sistematização para a inovação. Então, se você gostou desse framework e a gente conseguiu mudar um pouquinho a forma como você enxerga a inovação, se inscreva, curta e nos acompanhe para cada vez mais informações e conteúdos sobre como transformar a inovação e pesquisa e teoria e a ciência em algo prático, concreto e, por que não, transformar tecnologia de ponta e ciência em produtos e negócios. Até semana que vem para mais um vídeo do Connect Lab. Até já!